Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz, bem-vindos a esta nossa devocional desta quarta-feira, 1º de julho de 2020. Estamos nesses rápidos vídeos falando sobre as doutrinas da graça, as antigas doutrinas da graça na vida prática. E hoje nós vamos falar da primeira das doutrinas mais conhecidas, que é a depravação total, muitas vezes compreendida e entendida como depravação radical, ou seja, como se o homem fosse radicalmente mal e não houvesse nele absolutamente coisa alguma de boa, e tudo o que ele fizesse fosse sempre o mal e continuamente o mal, somente o mal, pois tudo que nele há é mal, como se ele fosse um tipo ou espécie de demônio. E não é exatamente esta a compreensão da depravação total. A depravação total significa que extensivamente todas as nossas faculdades estão tocadas pelo pecado. O que significa isso? Estão comprometidas, contaminadas. As nossas melhores intenções, naturalmente, não são para glorificar e agradar a Deus. As nossas melhores obras, intencionalmente, em sua origem, na verdade, buscam muito mais a nossa própria satisfação, o nosso próprio prazer, o nosso autoelogio, a nossa autogratificação, do que necessária e imperiosamente glorificar a Deus, demonstrar amor pelo Senhor, gratidão pelo seu ser, por sua pessoa e obra, e ao mesmo tempo tem muito pouco a ver com um amor altruísta, sacrificial para com os irmãos. Portanto, tem a ver com uma disposição inata do nosso coração, propenso e inclinado sempre a satisfazer a si mesmo, a dar gratificação, autoelogio, autojustificação a si mesmo e fazer do seu centro, né, a sua própria existência. Então, significa que na extensão das atividades da nossa alma, da nossa mente e dos sentimentos do nosso coração, não existe naturalmente, connaturalmente, nenhuma área que não tenha a presença, a influência e a inclinação para o pecado. Outro sim, quando nós somos resgatados pelo sangue de Cristo, quando nós somos purificados, por assim dizer, pelo seu Espírito, do qual o batismo é o símbolo da remoção dessa sujidade moral da alma, quando nos é dado um novo coração, permanecem estas disposições no nosso coração e na nossa natureza, porém não mais no controle. Elas restam em nós devido à nossa condição criatural no mundo caído, sob a presença e a influência do pecado. Mas agora existe em nós, depois de estarmos em Cristo, uma disposição sobrenatural no nosso coração, pela presença do Espírito Santo, que aí sim passamos não só a entender as coisas de Deus, não só a aceitá-las como proveitosas e boas para as nossas vidas e que dignifiquem e exaltem a Ele, mas nós passamos a desejar agradar a Deus e a viver para o seu gozo, para o seu prazer, e ao mesmo tempo nós descentralizamos a nossa existência egolátrica para vivermos vidas centradas em Deus e em Deus outrocentradas, ou seja, centradas nos outros para servir-lhes e demonstrar-lhes amor. Na verdade, até que venhamos a Cristo, na prática, o nosso coração sofre de um mito como de Midas, mas ao invés de tudo que tocamos vira ouro, e no final das contas, também para Midas, o tudo que ele tocava virasse ouro, fosse um dom transformado em maldição, assim também conosco, de certa maneira, tudo que o nosso coração toca antes da nossa conversão em Cristo vira ídolo. O nosso coração se torna uma fabriquetinha de ídolos, porque tudo que nós queremos é para nós. O pronome pessoal que nós mais gostamos de pronunciar, e na verdade é o primeiro que nós aprendemos, é eu. E dele, eu, meu, minha, me dá. Portanto, até que Cristo nos transforme, o nosso coração, tudo que ele se apega, tudo que ele ama, tudo que ele toca, tudo que ele se afeiçoa, se torna um ídolo a prender-lhe, a escravizar-lhe, a arrastar-lhe para uma vivência mais rasteira e mais baixa.
Na prática, a consideração da doutrina da depravação total nos levará a ter 3 grandes atitudes. A primeira delas é a da consciência de que o nosso coração deve ser todos os dias ofertado a Deus, consagrado a Ele, e dado a Ele o controle das nossas emoções, dos nossos desejos e dos nossos anelos. Segundo, precisamos viver humildemente na presença de Deus, o que significa declarar toda a nossa dependência e, ao mesmo tempo, todo o nosso contentamento e a nossa satisfação. E, por último, todos os dias, vasculhar a nossa mente, o nosso coração, para encontrar os nossos ídolos, demovê-los de seus altares e nichos, confessar os nossos pecados e buscar todos os dias pureza de vida, santidade de vida e conformação do nosso coração ao desejo, ao querer, à ordem, à vontade preceptiva de Deus. Ou seja, uma das coisas que nos ajuda muito a controlar ainda a influência do pecado e os resquícios dessa depravação em nós é, primeiro, a consideração do que a cruz significa e para quem de fato ela estava projetada. Nós. Segundo, considerar a lei moral, os 10 mandamentos, não como fardos que devemos carregar, não como pesos que devemos transportar, mas como guarda-reios numa estrada sinuosa, com precipícios de todos os lados, guardando-nos e evitando-nos de excessos e ao mesmo tempo de quedas fatais. Portanto, a consideração da cruz e a observância dos mandamentos como forma de gratidão ajudam a atenuar em nós ainda a presença e a influência do pecado, originalmente de nossa depravação total, que foi, pela graça de Deus, removida, transformada, consertada naquela cruz, naquele sangue, naquela vida entregue por mim e por você. Portanto, na prática, todos os dias, desconfie da sua justiça própria, desconfie sempre das suas intenções, observe bem quais são as suas motivações e aquilo que não glorifica a Deus e não ama o irmão, por certo, é um pecado que está sendo cometido. E que Deus muito, muito te abençoe.